Amigas e amigos, canal do Xavier, e eu sou o Xavier. É, Gente, vou falar da desistência do Boulos em concorrer para cargo majoritário e decidindo concorrer a um cargo de deputado. E, obviamente, isso é uma grande notícia em São Paulo especificamente, para a candidatura tanto de Fernando Haddad ao governo de Estado, como de Lula a presidente, né? Porque Boulos agrega a essas duas campanhas. É claro que dentro do PSOL há resistências, inclusive a deputada, a vereadora de Campinas, Mariana Conte, já se lançou como candidata do PSOL, com a desistência de Boulos, ao governo do Estado. Veja, as pessoas têm que entender alguma coisa assim. Por exemplo, o Boulos, ele está seguindo uma estratégia que não está vendo só a questão da campanha do PT, para governo do Estado e para a presidência da República. Não é como se o Boulos estivesse trabalhando para o PT. Existem algumas questões que o pessoal tem que... as pessoas do pessoal devem pensar. Primeiro, com relação à própria candidatura, né, uma candidatura própria do PSOL. Tem a questão da cláusula de barreira, que é uma dificuldade para o PSOL. O Boulos, vindo como deputado, ele puxará muitos votos, o que é interessante para o PSOL. Né? Ele vai puxar muitos, como candidato a presidente, ele não puxaria esses votos, mas como deputado, ele vai puxar muitos votos. As pesquisas não estavam sendo favoráveis ao Boulos. Né? Ele não estava tendo um desempenho, né, nas pesquisas que justificasse a manutenção da sua candidatura. A participação do Boulos no governo, na campanha, né, tanto do Lula como na do Haddad, né, vai trazer para o Boulos, pode vir a trazer para o Boulos e para o PSOL uma participação nesses dois governos, se eleitos, obviamente. E isso eu acho que deve ser interessante para o PSOL. Vejamos que aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o Marcelo Freixo sentiu necessidade de sair do PSOL e ir para um outro partido político, no caso o PSB, para tentar viabilizar a sua candidatura ao governo do Estado, para encontrar mais chances de viabilização dessa candidatura. Talvez pelo fato de que dentro do PSOL, aqui no Rio de Janeiro, exista muita resistência em se fazer determinadas concessões e acordos políticos. Eu acredito que isso também aconteça em São Paulo, e daí a crítica de setores do PSOL com relação à postura do Boulos, né, de abandonar a sua candidatura em prol de uma candidatura a deputado. Eu me lembro que quando eu era jovenzinho, bem novinho, aqui no Rio de Janeiro, e o PDT era uma força política que bem Brizola, foi governador do estado 2 vezes e tal. E as relações entre o Brizola, o PDT e tal, e o PT eram muito difíceis. Né? O PT não participava do governo do Brizola. O PT fazia oposição ao governo do Brizola, na verdade. Isso, claro que poderia haver em alguns pontos um apoio até do PT, mas regra geral era oposição. E isso empurrava o governo do Brizola, né, os dois governos dele, empurrava em direção à direita. Porque se a esquerda negava o apoio,
o governo, para poder se manter, para ter maioria na Câmara, acabava buscando esse apoio à direita, né? E a direita cobrava o seu preço. Preço esse que poderia ter sido cobrado pelo PT na época, se apoiasse o Brizola. O que muita gente não entende é isso. Muita gente que é purista na esquerda e que pensa que fazer alianças e concessões, como eu vejo, por exemplo, essa Marina Conte, ela fez, numa entrevista que ela deu agora recente para o canal UOL, canal de notícias na internet, no YouTube, ela faz críticas ao Geraldo Alckmin e tal, fala do passado do Geraldo Alckmin. Eu vi também por exemplo, a Heloísa Helena, a deputada Heloísa Helena, fazendo as mesmas críticas parecidas com relação à deputada. A deputada não é de São Paulo, é do Nordeste, mas que foi candidata à presidência no passado, foi senadora, era do PT, saiu do PT, né? É uma pessoa muito aguerrida, né? Termo assim que me vem de pronto, né? Tem aquela verve nordestina muito forte, sangue muito quente. E nessa entrevista ao UOL, ela faz críticas pesadas ao Alckmin. Tudo que ela falou em relação ao Alckmin, tanto a Heloísa Helena como a Mariana Conte, são verdades, obviamente, são verdades. O Geraldo Alckmin era e é uma pessoa da direita, né? Do centro-direita, mas da direita. Mas, gente, a disputa eleitoral, ela, principalmente em determinadas circunstâncias, né, ela se dá de maneira que aqueles que conseguem fazer mais alianças para alcançar não todos os seus objetivos, não todos, isso é impossível, mas para conseguir avanços na direção que esses grupos almejam. As alianças são necessárias. Quando a direita faz aliança com a esquerda, é claro que ela tem que fazer concessões, não é verdade? A direita tem que fazer concessões para a esquerda. Mas a direita, ela tem os seus objetivos. Então, para ela poder realizar seus objetivos, ela tem que ganhar as eleições. Ela cede uma parte para a esquerda, mas ela continua nos seus objetivos. Essa ação de concessão de um espaço para outro campo político, essa ação está imersa numa ação maior em busca de objetivos maiores ou mais à frente. A mesma coisa é a esquerda. Se a esquerda não fizer concessões, não fizer alianças, ela não ganha. Ou corre o risco de não ganhar. Então, há partidos, por exemplo, vamos pensar nos partidos mais radicais, de esquerda. Eu tinha 16 anos de idade, quando pela primeira vez eu ouvi falar de um partido chamado PSTU. Se não me engano, o presidente já naquela época, se não era o presidente, era uma das lideranças, e que depois passou a ser o presidente do partido, era uma figura com o nome de Ciro Garcia. Era um jovem, hoje em dia já é um homem de idade, mais velho do que eu, né? Mas ele era jovem naquela época. O PSTU é um partido considerado como de extrema esquerda. Nunca fez uma aliança com partidos de direita. Também nunca ocupou um cargo do executivo, nem municipal, nem estadual, muito menos federal. Então, os objetivos do PSTU, relativos à administração das instâncias do Estado brasileiro, nunca se realizou.
nunca se realizou. E possivelmente nunca se realizarão. Porque o PSTU não faz acordos, não é só com a direita, ele não faz acordo nem com setores da esquerda que eles não consideram legítimos. Então, os setores da esquerda que conseguem chegar ao poder no Brasil, isso é histórico, fazem concessões, fazem alianças, fazem acordos com a direita, com a centro-direita, com a direita liberal. Nós estamos hoje em dia numa luta, numa guerra que eu chamaria de uma guerra santa contra o fascismo no Brasil. Não é contra o Geraldo Alckmin, é contra o Bolsonaro. Se é necessário nos aliarmos ao Geraldo Alckmin e até descobrirmos no Geraldo Alckmin qualidade que antes a gente não via, se isso é necessário para derrotar o fascismo, o militarismo do Bolsonaro, não esqueçam, Bolsonaro recebeu lá no Palácio do Planalto líderes nazistas alemães. Não se esqueçam que Bolsonaro tinha como seu e tem, os filhos dele ainda tem como um dos seus símbolos e apoiadores e influenciadores da política deles aqui no Brasil, o Steve Bannon, o norte-americano Steve Bannon. Então, eu acho que Geraldo Alckmin, nessa altura do campeonato, é fichinha. E veja, por que não pensar que Lula, o PT, o governo de Lula e do PT, que será eleito, oxalá, não consiga trazer o Geraldo Alckmin, o pensamento do Geraldo Alckmin mais para a esquerda? Por que a gente tem que pensar que sempre a esquerda consiga arrastar, que a direita consiga arrastar a esquerda para a direita, para o lado da direita? No governo do Lula, o vice-presidente era o Alencar, José de Alencar, um empresário, que não era uma pessoa da esquerda. No entanto, ele, por exemplo, José de Alencar, foi uma das pessoas que, durante o período dele, dos governos do Lula, ele como vice, ele era uma pessoa que lutou muito, falava muito pela diminuição dos juros no Brasil. Inclusive, ele tinha choque até com a equipe econômica do governo Lula, reclamava muito da questão dos juros no Brasil. Ora, os juros altos no Brasil é uma coisa que interessa fundamentalmente os banqueiros, né? A esquerda entende dessa maneira. Então, uma pessoa que lute contra os juros altos, ela está, de certa maneira, pela visão da esquerda, do lado do povo. José de Alencar era um empresário. Então, existe uma visão maniqueísta muito poderosa nos setores mais à esquerda, da esquerda brasileira. E essa visão me parece não ser muito produtiva. Eu acho que a estratégia do Lula de trazer o Geraldo Alckmin para o cargo de vice-presidente foi uma jogada de mestre. Se ela vai surtir os efeitos na campanha, eu acredito que já venha surtindo, mas a gente sabe que, como dizia o João Saldanha, futebol é uma caixinha de surpresas e eleição também é uma caixinha de surpresas, né? E a gente não sabe o que pode acontecer no caminho. O que Lula está fazendo é procurando eliminar possíveis obstáculos, né? Ele está parando as arestas. As forças políticas majoritárias no Brasil não são de esquerda, são de direita. Olhem o Congresso Nacional, olhem os partidos políticos. A maioria não é de direita. E o Congresso Nacional,
os prefeitos, os vereadores, os deputados estaduais, os governadores não são, na sua maioria, de direita. Como que uma esquerda purista vai conseguir chegar ao poder no Brasil batendo de frente com a direita? Não é necessário uma estratégia? Bom, que os meus amigos de esquerda reflitam sobre isso. Ok? Um abraço, gente.